Paz do Senhor, meus irmãos, que é o presbítero Rosemilson, e eu venho aqui gravar mais um vídeo para vocês da Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos falar da lição de número 4 da revista O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Antes de iniciar a aula, gostaria de pedir que você deixe o seu like, que você comente os vídeos, o que está achando, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, né? Se tem edificado a sua vida, e compartilhe também. É muito importante que você se inscreva e compartilhe esses vídeos para nos ajudar aí a alcançar mais inscritos e assim podermos alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então nos ajude. Todo dia tem gravado a mensagem da leitura diária, a leitura bíblica diária a respeito da lição. Peço que os irmãos acompanhem, curta, compartilhe, deixe seu like e nos ajude. Na descrição do vídeo tem o curso de Teologia pela ABTAC. Se você quiser se inscrever, vai estar abençoando a minha vida. E também tem o link da loja da Natura. Cada produto que você adquire, você está me abençoando também. Vamos lá, lição de número 4 hoje. A atualidade dos dons espirituais. O texto áureo é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o quê? O batismo no Espírito e os dons espirituais. O batismo no Espírito está na aula 3. Você que não assistiu ainda, está disponível no nosso canal no YouTube. E os dons espirituais. Então todos têm que estar junto aí. Ser pentecostal é crer na atualidade dessas manifestações do Espírito Santo. A leitura diária, tenho feito com vocês todos os dias. Como dica, né, que eu sempre venho dado aos professores, leia todo dia, medite no texto, vai te ajudar a complementar a aula. A leitura bíblica em classe está na primeiro livro aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Vou estar lendo aqui com os irmãos, acompanhe a leitura. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O objetivo é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Os objetivos específicos que os professores aí têm que alcançar é apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Então o aluno tem que saber esses 3 objetivos específicos, sair da aula fresquinho na mente. Introdução. Os pontos básicos para a presente lição é a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, né? E a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Esses são os pontos básicos da lição de hoje. É a função, né, desses dons na atualidade, para que demonstrar o poder de Deus perante o mundo, edificação interna da vida da igreja, que somos nós, o conforto da igreja e o crescimento espiritual. Há pelo menos 4 posições em relação aos dons dentro da igreja. Foi até meu amigo, o pastor Josué Silva, compartilhou isso.
Peguei dele para compartilhar também, gostei muito dessa metodologia das 4 posições. Até indico você a pesquisar o canal dele, Pastor Josué Silva, se inscrever lá, ajuda ele também. Tem grandes estudos bíblicos lá, um homem de Deus, cheio do conhecimento do Senhor. Então eu peguei essa posição dele, né? Compartilhei o que ele passou também nos seus estudos da escola bíblica e achei interessante. As 4 posições em relação aos dons dentro da igreja. Cessacionistas, que creem que os dons desses sinais registrados em 1 Coríntios 12 foram restritos ao tempo dos apóstolos. Os ignorantes, que são aqueles que não conhecem nada sobre os dons. Havia gente na igreja que ignorava esse assunto e por isso não podia utilizar a riqueza dessa provisão divina para a igreja. Os medrosos são os que têm medo dos dons, medo de serem extremos, medo de levar as pessoas o medo leva as pessoas a enterrar os seus dons e não utilizá-los para a glória de Deus, nem para a edificação dos corpos. Os que creem na contemporaneidade são aqueles que creem que os mesmos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo do passado estão disponíveis para a igreja atualmente. Então aqui são os 4 pensamentos acerca dos dons da igreja. Eu pergunto, em qual deles você está se encaixando hoje? Correta da contemporaneidade, que os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo do passado ainda estão disponíveis para a igreja de hoje. Certo? Os tópicos que a revista vai tratar. Primeiro, a necessidade dos dons espirituais hoje. O segundo é a função dos dons espirituais. O terceiro, os dons revelam a unidade da diversidade. A necessidade dos dons espirituais hoje. Primeiro tópico aí. Primeiro ponto, exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo, quando ele inicia o texto que nós lemos, ele vai dizer acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Mas o fato aqui que o apóstolo Paulo ele cita acerca de não sermos ignorantes, isso não quer dizer falta de experiência sobre os dons. Pois em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que nenhum dom vos falta. Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja repleta dos dons espirituais. O que o apóstolo quer dizer com essa colocação? Ele queria que a igreja de Corinto conhecesse os dons, a sua finalidade, o porquê dos dons, da onde vêm os dons espirituais, que não é mérito humano. Então ele queria que as pessoas entendessem melhor acerca dos dons e a função de cada dom. Então quando fala não sejais ignorantes acerca dos dons, é buscar conhecimento sobre o assunto. Buscar conhecimento sobre o assunto. E essa é a vontade do Espírito do Senhor para a igreja de hoje também, que nós vamos entender os dons espirituais. Que como eu posso querer uma ferramenta se eu não a conheço, se eu não sei utilizar? Então, para poder usar na ferramenta, eu preciso conhecê-la, eu preciso saber como utilizá-la. Então, o apóstolo Paulo está exortando o conhecimento, que nós vamos buscar esse conhecimento aí acerca dos dons espirituais. O segundo ponto da necessidade dos dons espirituais hoje é as 2 palavras gregas utilizadas, pneumáticos e charisma, ou seja, das coisas espirituais e graça. Aqui ele está mostrando, nos termos gregos, resumindo, porque é um assunto bem extenso, e poderia ficar horas falando sobre isso aqui. Ele está mostrando que os dons são coisas espirituais, que vem do Espírito, é de cima, e é pela graça divina e não por mérito humano. Graça, favor e merecido. Então, algo que nós não merecíamos, mas o Espírito Santo nos concedeu pela a sua graça. Então é algo que vem de cima, vem de Deus, do Espírito de Deus, pela sua graça, pelo seu favor e merecido ao homem. Então o dom é coisas que vêm de cima, pela graça de Deus. Resumindo, é isso. O que são os dons espirituais? Os dons são algo divino, nos dado por meio da graça divina. Logo, não temos no que nos gloriarmos. Então nós não podemos nos gloriar por causa dos dons espirituais. Porque os dons é algo que vem de cima, vem de Deus. Não é algo
nosso mérito, é pela graça. Então não é algo de nos gloriarmos. Por isso o apóstolo Paulo ele vai falar na carta aos Coríntios que ele se gloria nas suas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então não temos que nos gloriarmos nos dons, porque é graça. A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Tem a capacitação especial e sobrenatural que o Espírito de Deus concede a nós para executar um serviço especial e os propósitos divinos no meio da igreja. Aí tem algumas referências bíblicas para você ler e acompanhar, né? Eu acho que ali Atos 13, 9 ao 12 que está ali é 1 Timóteo 4,14, está invertido ali, tá bom? Perdão aos irmãos aí. Ali é 1 Timóteo 4,14, está 14,4. Como que esses dons podem ser concedidos? De repente, qualquer fase da experiência cristã. Pode ser no momento do batismo no Espírito Santo, no início da fé, ao longo da sua carreira cristã. Ou seja, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento e a qualquer instante. Então os dons estão disponíveis para a igreja. Nós temos que buscar esses dons ao longo da nossa carreira. Eles estão disponíveis à igreja. Só para me relatar uma experiência, quando eu recebi meu batismo no Espírito Santo, recebi o dom de profecia. No mesmo dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu profetizei sobre a vida de um irmão. Então que nós vamos buscar esses dons pela graça divina. Se nós buscarmos a Deus, pedir a Deus, Ele vai nos dar, desde que o nosso propósito seja a edificação da igreja e dos irmãos. Então ficou claro aí o que são os dons espirituais. É algo divino, que vem de Deus, concedido pela graça, capacitação especial e sobrenatural, que o Espírito de Deus nos concede para o serviço da igreja e para os seus propósitos divinos. Qual a função dos dons espirituais? O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Então ele é essencial, né, no trabalho da igreja. Vamos aprender mais aí sobre eles. A lista de dons. Nós temos os dons de manifestação do Espírito. Conforme 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, são 9 dons aí de manifestação, número de 9, conforme este texto. Temos dons de ministérios práticos, né, que são administrações de serviços práticos, individuais e em grupos. São dons de ministração residentes no portador, pela natureza de sua finalidade junto às pessoas ou grupos. São assistência, serviço, socorro, auxílio, amparo, provisão. São dons de ministérios práticos, pode ser junto a pessoas ou a grupos. Então esses dons aí de ministérios práticos. E temos os dons de ministério, que são os numerados em Efésios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 29, que já é conhecido pela igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Então nós temos os dons de manifestação do Espírito, os dons de ministérios práticos e os dons de ministérios. Aqui é a forma didática de entendermos melhor aí acerca da distribuição dos dons. Essas são as listas. Nós temos a classificação teológica. Aqui dividimos em 3 grupos: os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. Dom de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Essa é uma das várias classificações. Todas elas são didáticas. Então aqui é a maneira didática de melhor entendermos, classificamos os dons. Dessa forma: revelação, palavra, sabedoria, ciência, discernimento de espírito. Poder, fé, dons de curar. Depois nós vamos entender o que é dons de curar. E operações de maravilhas. Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Classificação bíblica. Stanley Orton, ele segue a mesma divisão feita pelo apóstolo em 3 grupos: 2, 5 e 2. Essa separação é um pouco diferente da classificação teológica que nós fizemos ali, uma didática para melhor entendimento.
podemos ser classificados em dons de ensino ou pregação, ou seja, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir espírito. E os dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, quando nós olhamos a carta aos Coríntios, os termos gregos faz esse tipo de separação. Palavra de sabedoria e palavra de ciência, dons de ministério, que é fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, e dons de adoração, variedade de línguas, interpretação de línguas. Os termos gregos usados é héteros, né? Outro de tipo diferente, e alós, outro do mesmo tipo. Então ele usa essas duas palavras gregas para trazer os dons espirituais aí na carta aos Coríntios. Os dons, que foi a dica que eu dei na leitura diária, é interessante você saber os dons, para que serve. Aqui é um resumo dos dons espirituais, né? Eu classifiquei do A ao I. Nós temos aí a palavra da sabedoria. O que seria? A manifestação da sabedoria sobrenatural pelo Espírito Santo. É um dom necessário no governo da igreja, pastoreio, administração, liderança, direção de qualquer encargo na igreja e nas suas instituições. Esse dom ele é necessário, é importante você buscar, você que almeja aí ser um líder da igreja, pastorear, um administrador da igreja. É necessário ter essa palavra da sabedoria, é uma manifestação da sabedoria sobrenatural dada pelo Espírito Santo. Palavra da ciência, aqui equivale a conhecimento, né? Ciência. É uma manifestação de conhecimento sobrenatural concedido pelo Espírito Santo, de fatos, de causas, ensinamentos, e podemos enumerar muitas coisas aí. O dom de discernir os espíritos é um dom de conhecimento de revelação sobrenatural pelo Espírito Santo. Esse dom é muito importante para os irmãos da igreja, os presbíteros da igreja, os pastores, os líderes, os músicos, para todos. Por quê? Satanás ele é enganador e os homens também enganam. Então, quem tem esse dom de discernir o Espírito Santo dá essa capacidade sobrenatural de você discernir que Espírito está utilizando aquela pessoa, Espírito enganador. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Quando Paulo vai pregar lá na Macedônia, tem uma mulher possessa de demônios e olha para Paulo e diz, faz adivinhações, né? Ali vai o servo de Deus e Paulo, pelo discernimento de Espírito, entende que aquela mulher tinha uma casta de demônios utilizando ela, enganando o povo. E o apóstolo Paulo ora por ela, expulsando esse espírito enganador. Então nós temos aí este dom, é muito importante para a igreja. O apóstolo Paulo expulsa o demônio que estava enganando as pessoas ali naquela região. Temos a fé, né? Que não trata-se da fé no sentido salvífico, fruto de espírito, doutrina bíblica, mas aqui trata da fé especial, a fé miraculosa, a fé de milagres, né? A fé que traz a ideia sobrenatural também. Então ela é diferente do sentido de salvação, de crer na salvação, de ser fruto do Espírito, ou a crença na doutrina bíblica. É uma fé miraculosa, crer no sobrenatural de forma excepcional, né? Podemos dizer assim. Dons de curar, é a multiforme na sua constituição e operação, curando as enfermidades. Por que dons de curar? Porque são muitas doenças, muitas enfermidades. Por isso, no plural, dons de curar. Deus é multiforme, é o dono da ciência, da cura. Nós podemos ver na Bíblia inúmeros casos de milagres e de curas. Operação de maravilhas, operação de milagres, extraordinários, surpreendentes, pasmosos, prodígios, espantosos pelo poder de Deus. Por quê? Para despertar e converter incrédulos, céticos, oponentes, crentes duvidosos. Alguns exemplos da operação de maravilhas é quando Jesus acalma a tempestade, ressuscita mortos. Isso é operar maravilhas. Profecia, um dom de manifestação sobrenatural da mensagem verbal pelo Espírito, para edificação, exortação e consolação do povo de Deus. O grau da profecia da igreja hoje não é o mesmo da profecia da Escritura. A Escritura ela é infalível. Aqui é a maior profecia bíblica acima de todas. Então, a Bíblia tem que se adaptar à profecia, mas a profecia tem que estar enquadrada nas bases bíblicas. A Bíblia nos dá o direito de julgar, né, a profecia para ver se é de Deus ou não.
Então, que nós venhamos julgar a profecia, né? Profecia, porque o homem é falho e às vezes pode ser levado pela emoção. O homem ele comete erros, às vezes, infelizmente acontece de pessoas querer mostrar que é profeta e acaba falando coisas que Deus não falou. Então a Bíblia nos dá esse direito de julgar a profecia. Então, a profecia infalível é a Bíblia. Toda profecia tem que ser baseada na Bíblia, porque ela edifica, ela exorta e ela consola o povo de Deus. Variedades de língua é um milagre linguístico sobrenatural que nós já falamos nas aulas passadas, ao falar em outras línguas. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, né? Se não houver intérprete, Paulo ensina-nos a falar a si mesmo, né? Nós, quando estivermos orando, quando você for pregar lá, não vai ficar falando a pregação inteira em línguas. Tem que falar uma mensagem que as pessoas entendam. Interpretação de línguas, para ficar bem claro, não trata-se de tradução, mas sim de interpretação. Por quê? Tradução tem a ver com as palavras em si. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai traduzir em inglês. Happy, feliz. Good morning, bom dia. Você está apenas trazendo o significado da palavra. Interpretação tem a ver com a mensagem, interpretar a mensagem, trazer qual mensagem que Deus quer passar para a igreja ali, naquele momento. Então, é interpretar as línguas e não apenas traduzir, porque tradução é apenas o que significa a palavra. Interpretar tem a ver com a mensagem. Assemelha-se ao dom de profecia, mas não é a mesma coisa, são coisas distintas, são coisas diferentes. Então eu separei aqui o A, o B e o C, que é a palavra sabedoria, ciência e dom de ser espírito, manifesta o saber de Deus. A fé, dons de curar e operação de maravilhas, manifesta o poder de Deus. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, manifestam a mensagem de Deus. Para o que for útil. Então, para que servem os dons? Versículo 7, Paulo vai dizer, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo distribui os dons para o que for útil. Proveito para a edificação espiritual e crescimento da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Antes de tudo, o que? Autenticar a obra de Cristo. Vamos ler o texto, Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, a função do Espírito Santo, dos dons espirituais, é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real. Dinâmica para a edificação do corpo de Cristo é autenticar a obra de Cristo. E o Espírito Santo reparte a cada um como quer. Então a repartição desses dons é conforme a vontade do Espírito Santo. Para deixar bem claro, os dons não são atestado de espiritualidade e nem de santidade. São concedidos para edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Tome cuidado com a soberba aí, porque você é muito usado por Deus, pode tomar conta da soberba. Lembra da passagem que batem na porta quando fecha, quando Jesus busca a igreja, diz, profetizei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome. Jesus responde, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então o fato de ser muito usado por Deus não quer dizer aprovação de caráter. Você tem que saber separar as coisas. Os dons é edificação da igreja. Não está relacionado à santidade. Então você tem que entender isso, porque às vezes o pessoal olha a pessoa, nossa, muito usado, ele é muito santo. Às vezes não é bem assim, né? Tem que tomar cuidado. Às vezes a soberba tomou conta do coração, já acha que é melhor que os outros. E um grande dia, isso vai ser bem claro, Jesus já deixou claro isso na Bíblia, que as pessoas irão falar, profetizei teu nome, curei teu nome, profetizei teu nome. E ele vai dizer que não conhece essas pessoas. Então nós temos aí que tomar cuidado para não misturar as coisas. Saber que os dons espirituais é para edificação da igreja. Tópico 3, aí os dons revelam a unidade na diversidade. São diferentes dons, né? São diferentes dons da graça concedidos segundo a medida da fé. Aqui podemos separar 3 classes de manifestações, a quais revela a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuída ao Espírito,
diversidade de ministério relacionado ao Filho, diversidade de operações como a ação do Pai. Isso você vai ver no texto que nós fizemos a leitura bíblica em classe, versículo 4 ao 6. Então, a diversidade de dons atribui ao Espírito, ministério ao Filho e operações ao Pai. E o versículo 11 vai nos mostrar que temos diversidade de dons, ministério e operações, mas é um só Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em unidade. E a igreja, como corpo, deve também trabalhar em unidade. Vamos lá no versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o mesmo Espírito, é a Trindade, o único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus. Então que nós veamos ter essa mente, os três trabalham em conjunto, em unidade, que a igreja também venha trabalhar a unidade, que nós somos um corpo e um membro precisa do outro. Você já viu quando cai um cisco no olho? Aí o olho esquerdo fecha. Um exemplo, o cisco cai no olho esquerdo fecha. O olho abre, o olho direito você abre ele assim. Ele vai acionar uma das mãos, ou a esquerda ou a direita, para ajudar a tirar o cisco do olho. Então, o olho direito ajudou o esquerdo, acionando a mão direita, para que ajude a tirar o cisco do olho esquerdo. Então, assim, a igreja é um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Então, nós somos um membro, corpo de Cristo, que precisamos um dos outros para edificação. E o que mantém esse corpo vivo é Cristo, cabeça da igreja. O seu sangue que dá vida à igreja. Olha que profundo, que tremendo isso. Então que nós vamos buscar a unidade. Somos um corpo, iremos trabalhar assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham. Concluindo, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Vamos ler o texto, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10. Caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, os dons espirituais vai estar todo o tempo com a igreja enquanto ela peregrinar na terra. A partir que Jesus buscar a igreja, eles cessarão. Então, o que eu digo para você, meu amado, minha amada, nesta manhã, tarde ou noite, madrugada, não sei que momento você vai assistir esse vídeo, que venha incentivar os seus alunos a buscar os dons espirituais. A igreja precisa disso. Vemos uma época que buscamos muito conhecimento, não é errado, devemos buscar conhecimento, devemos estudar a Bíblia Sagrada na sua profundidade, mas também não podemos deixar as coisas espirituais de lado. Buscar o batismo do Espírito, os dons espirituais, porque a igreja precisa ser edificada. E os incrédulos precisam ver a manifestação do poder de Deus. Acredito que essa aula ficou bacana, acredito que ela ficou bem clara. Qualquer dúvida, manda mensagem, nós responderemos assim que possível. Porque foi uma luta tremenda para gravar esse vídeo, você não imagina a luta que foi para gravar essa aula. Entendo até pelo tema, né? O computador não funcionava, o Office deu problema. Eu fiquei das 10 da noite até as 4 da manhã para tentar gravar, não consegui. No outro dia fiquei aqui das 10 da manhã até o meio-dia para conseguir gravar esse vídeo. Foi uma luta travada, mas graças a Deus tá gravado. Então curta, compartilhe, deixe seu like, que Deus abençoe. Vamos estar orando para encerrar, né? Agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos por esta aula, Senhor, que nós vamos buscar os dons espirituais para a edificação da igreja e não para a nossa vanglória, Pai. Porque sabemos que é dado pelo Espírito conforme a sua vontade e pela sua graça divina. Desperta os teus irmãos e a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho, nos ajude. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração. Amém.